Olá pessoal, a prática da terapia neural em gotas, continuamos a falar dos dentes descidos, da importância desses dentes, da amamentação e a gente vai para o nosso número 2 e eu quero que você acompanhe e eu vou pedir para roda a vinheta, Isabela, porque a gente está junto. Um abraço! Olá! Olá, seja bem-vindo! Mais uma vez juntos na prática da terapia neural em gotas. Obrigado pela oportunidade de estar juntos. Olá pessoal, estamos de novo na prática da terapia neural em gotas. Agora, continuando o assunto de como os setênios ajudam na nossa compreensão sobre a vida, os dentes de leite, parte 2. Bom, os dentes descidos em consonância com a biografia humana, eles começam a se calcificar já na vida intrauterina. Eles refletem as forças hereditárias recebidas por esse ser que vai nascer. Para o profissional interessado no desenvolvimento global do seu paciente, será muito importante também em relação a muitas questões que poderão surgir no decorrer da vida, saber qual dente rompeu em qual idade, se houve inversão na ordem da erupção. Então aqui a gente vê aos 8 meses os 2 dentinhos, aos 10 meses os dentes se tocam, aos 11 meses a criança tem os dentes incisivos já vindo e aos 13 meses ela tem todos os incisivos. Então nós temos aos 8 meses sentar e engatinhar, é o desenho principal. Quando os dentes se tocam, os incisivos se tocam, a criança vence o medo e anda, se levanta e anda. Ela pode, aos 27, a 29 meses, um pouco antes, um pouco depois, falar. E, normalmente, ela se liga, ela fala o meu, ela tem a noção do meu. Isso é maravilhoso. Muito bem. Aos 6 ou 7 anos de idade, a criança possui 20 dentes descidos. A seguir, passa-se pela fase dos 24 dentes, constituída pela erupção dos primeiros molares permanentes, seguida da troca dos dentes incisivos centrais inferiores e da troca dos dentes incisivos superiores consecutivamente. Inicia-se então a chamada dentição mista, a troca dos dentes na infância. É um fenômeno singular que promove transformações nas arcadas. Guardadas as proporções, podemos comparar essa troca nas crianças de dentais ao que acontece com o ciclo da vida da lagarta, que se transforma em que a crisálida é deixada para trás, a crisálida da lagarta é deixada para trás, surgindo então a bela borboleta que se emancipa da atividade física da lagarta na terra e agora pode alçar voo. Ou seja, a troca dos dentes, a chegada dos dentes permanentes indica que a criança pode alçar voos alçar voo e ir muito longe. Em cada fase da criança, um dente descido é igualmente deixado para trás. E ela também alça o voo. Essas transformações apontam para o desenvolvimento físico, vital e anímico espiritual da criança a cada 7 anos, como reflexo do dentro processo físico ligado ao pensar, ao sentir e ao agir. Sempre o pensar como neurosensorial, o sentir como o sistema intermediário, representado pelo 4º chakra principalmente, e o metabólico motor, que é o agir, onde temos os 3 primeiros chakras, e sempre nessa ligação a gente consegue ver uma resposta positiva no crescimento da criança. A erupção do primeiro molar permanente indica que forças vitais, antes intensamente voltadas para a formação básica do corpo físico e maturidade do sistema digestório, agora se emancipam. Inicia-se o pensar cognitivo. Animicamente, a criança passa da fantasia ao início da representação mental. Há uma troca da onda teta, da fantasia,
Há uma troca da onda θ, representada por estado programável, pelo adestramento, e onde a gente, na idade adulta, consegue, através da hipnose, atingir essa onda. Há uma troca da onda θ pela onda alfa. E essa onda alfa é caracterizada exatamente pela chegada do primeiro molar permanente aos 6, mais ou menos 7 anos. Muito bem. Essa troca faz com que haja um início da chamada dentição mista. A dentição mista, ela é um design onde os dentes superiores, os dentes descidos e dentes permanentes estão juntos na mesma arcada, na mesma boca. Tecnicamente, acontece um estirão de crescimento, em especial nas extremidades. O andar e a lateralidade se definem bem. Ao final do primeiro setênio, a criança vivencia natural medo da perda. Sabe que algo novo está por vir, que é inevitável e ao mesmo tempo desejável. Seus olhos brilham, sua alegria é evidente. Vemos portais físicos, uma janela para o novo e o desligamento do passado herdado nas trocas dos dentes descidos pelos permanentes, as memórias trazidas do útero nesses dentes são esfoliadas, são eliminadas, e com isso abre-se caminho para novas memórias aprendidas pela própria criança. Com a troca dos dentes ocorre a transformação do pensar. Cada dente que nasce é uma conquista do espírito sobre a matéria. Somente quando a formação do esmalte dos dentes chega ao fim, a criança poderá gradualmente ter contato com as letras, que são símbolos abstratos, e também com a linguagem binária. Ou seja, o ideal é que a criança seja alfabetizada a partir dos 6 anos de idade, quando o primeiro molar permanente, 6, 7 anos, o setênio, quando o primeiro molar permanente irrompe, a criança entra em onda alfa. E essa onda alfa permite a alfabetização. É uma onda de consciência tranquila, de 8 a 12 Hz. E essa onda tem a sua prevalência dos 6 aos 12 anos de idade. E aqui a gente tem a segunda infância. Steiner caracteriza isso como do 0 aos 7 anos, a primeira infância, onde a gente tem a onda delta e a onda θ. E dos 7 aos 12, aproximadamente, aos 14, nós temos a segunda infância, onde a onda alfa predomina, porque a criança tem a consciência tranquila acerca dela mesma. Isso é muito interessante, isso é muito legal. Aqui a gente vê 2 detalhes importantes com relação à questão dos freios, onde a anquilossia se demonstra interferindo na amamentação. E às vezes a gente tem que fazer uma cirurgia. Nosso recorde é uma criança de 5 dias. Eu tive que colocar um pouquinho de procaína, usar um micro bisturi e fazer procedimento de frenotomia para que ela pudesse mamar melhor. E isso é interessante, que isso permite com que haja esse freio sendo frenotomizado, permite com que haja uma abertura na amamentação dessa criança, ela pode sobreviver melhor. Aqui a gente vê a diferença da amamentação do peito para a amamentação com a chupeta, onde a amamentação a alimentação estimula o desenvolvimento para-anterior da mandíbula e desenvolve adequadamente as vias respiratórias e os arcos dentais. Enquanto na figura C e D abaixo a gente vê que a sucção de chupeta, o bico da mamadeira leva forças contrárias para o arco dentário, ou seja, para a posterior, e inibe o crescimento dos maxilares para a anterior, podendo haver deformação de maxilares. E nessa deformação consegue-se 2 coisas interessantes. A primeira é a respiração bucal e a segunda é a deglutição atípica. Esses 2 elementos a gente vai ver numa gota especial mais na frente, e onde esses elementos são destrutivos para a criança e para o adulto. Aqui a gente mostra a utilização da chupeta em A, de chupetas ou mamadeiras, onde esses dispositivos colocam a língua em posição posteriorizada e inferior. Aqui a gente mostra a seta laranja,
facilitando o aparecimento da deglutição atípica e da respiração bucal pelo posicionamento inferiorizado do ocioide. Pessoas que têm problemas de respiração ficam mais idosas e o ocioide continua no lugar errado. A amamentação do recém-nascido e do bebê na posição errada é o hábito mais grave e destruidor para o crescimento facial, além de desenvolver maloclusões em crianças. Em B, a gente tem a posição verticalizada correta da amamentação. A amamentação tem que ser feita nessa posição verticalizada. E o melhor tratamento odontológico tem início no nascimento, começando com a verticalização na amamentação, que é a posição correta da alimentação do bebê. É o contrário do que se faz com o que faz a maioria das mães que deitam o bebê para amamentá-lo. E deitando o bebê para amamentá-lo dificulta a deglutição, elas dificultam a deglutição e dificultam também o correto posicionamento lingual e o crescimento da mandíbula. Esse cuidado de fazer com que o bebê seja amamentado na posição correta, de pé, na vertical, faz parte do amadurecimento das funções corretas da boca e nunca deve ser negligenciado pelos pais. O mamilo materno tem um tamanho perfeito, permitindo a posição anteriorizada e superior da língua, o que é correto. Sensacional. Isso é a prática da terapia neural em gotas. Essa é a posição ideal para que os bebês amamentem e com isso a gente consegue uma sensacional crescimento de mandíbula e de maxila. Obrigado pela oportunidade. A gente vai ver na próxima gota a questão dos dentes permanentes, parte 1. E eu espero que tenha feito sentido, que você tenha gostado e a gente se vê. Gostaram? Fez sentido para você a questão dos dentes descidos? Então, siga-nos no Instagram, faça os nossos cursos, a gente tem a maior plataforma do Brasil. Você pode acessar pelo número aqui embaixo, você pode acessar esse número e pedir para fazer os cursos à distância e as especializações em Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Paraná, Goiás. Estaremos juntos e em breve teremos no Pará e em Minas. Então faça a especialização conosco, porque é um curso sério, é um curso lato sensu, não é um curso livre, simples, é um curso muito complexo e faz de você um terapeuta neural de um nível melhor. Tá bom? Vão em paz. Obrigado.